Então, boa noite, todo mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do Impulso Meetups, Impulso Talks. Eu sou Luiz Gonçalves, criador de conteúdo e gestor de comunidades da Impulso Network. Antes da gente começar rapidinho, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja online agora ou através do YouTube, e não conhece Impulso Network, rapidinho aqui eu vou explicar para você. Impulso Network é uma comunidade de tecnologia. Já somos mais de 37 mil pessoas, pela última vez que eu vi, mais de 37 mil pessoas interessadas em tecnologia, que trabalham, estudam, têm interesse, estão começando, ou já têm muitos anos na área de tecnologia. Enfim, se você é interessado em desenvolvimento, design, projeto, gestão, engenharia, enfim, qualquer área da tecnologia, a Impulso Network é uma comunidade gratuita e aberta para você conversar sobre isso. E não é só de tecnologia também. Lá no nosso chat a gente tem canal de futebol, tem canal de investimentos, tem canal de planta, tem canal de animais, tem canal de crianças. É bem legal, assim, é uma comunidade realmente para você se sentir em casa e conversar sobre qualquer coisa, principalmente tecnologia, claro, né? Além do chat, como eu estou comentando, tem várias outras coisas muito maneiras. Os eventos online, esse é um exemplo de um evento que a gente organiza aqui, então tem sempre meetups online, meetups em parceria com comunidades, tem meetups live codes, enfim, vários formatos de evento online, sempre gratuitos e abertos. Além disso, tem as oportunidades remotas de trabalho. Então, principalmente agora em tempos de crise e que está todo mundo em casa, o pessoal está procurando oportunidades. A Impulso Network tem aí várias oportunidades de trabalho em vários projetos muito legais, muito maneiros. E você também tem acesso a eles todos quando você faz parte da comunidade da Impulso. O link vai estar aqui no chat do Zoom, para quem está assistindo agora, ou para quem está nos assistindo pelo YouTube, vai estar aqui, em algum lugar, vai ter o link, provavelmente aqui embaixo, vai ter o link para você conhecer a comunidade. Você pode entrar com o LinkedIn ou com o Google, né? Faz ali o cadastro bem rapidinho, você já vai receber o acesso para ter acesso às oportunidades, aos eventos e tudo mais. Bom, além disso, se você vai interagir na comunidade, mandando mensagens, participando de meetups, enfim, colaborando com projetos open source, tem várias coisas que você pode fazer, você ganha pontos, e esses pontos você vai desbloqueando o clube de benefícios, que dá desconto em clube de inglês, clube de cerveja, clube de café, consultoria financeira, tem desconto em aplicativos de meditação, enfim, são várias coisas ali, desconto na Americanas, desconto na Plural, até inclusive no nível máximo do jogo você tem Plural Site de graça aí, enquanto você for nível 10, que é o nível máximo, né, do jogo por enquanto. Minha filha está querendo participar, home office é isso. Então, se você tem interesse, entra no link que eu vou deixar aqui para você, gratuito, e você vai ter acesso a tudo isso e muito mais, beleza? Bom, vocês não vieram para ouvir o Luiz falando, vocês vieram para ouvir como desenvolver MVPs sem código, aí usando GraphQL e Azure. E por isso, bom, Enieber, boa noite. A bola está contigo, explica para nós o que é essa parada aí. O link vai estar aqui no Zoom também, galera. O link dos slides. Boa noite, pessoal. Eu vou compartilhar aqui na tela. Tá. Todo mundo consegue ver? Sim. Aqui. Tá. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre MVP com Azure. Antes de falar um pouco sobre MVP com Azure, eu vou explicar, apresentar um pouquinho sobre mim. Então, meu nome é Nieber Cunha, eu sou desenvolvedor de software com foco em mobile. Eu tenho experiência com JavaScript e tenho bastante experiência com mobile usando JavaScript, que é a ferramenta React Native. Tá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. Então, vai ser o que é MVP, o que é o Azure, quando usar, quando não usar e como usar. Então, esse tópico vai ser bem básico, não dá para apresentar uma ferramenta tão grande quanto o Azure ele mas dá para entender um pouquinho. Primeiro, um pequeno disclaimer. Não vou explicar o que é o GraphQL e essas vantagens, porque ele é um tópico muito grande,
mas vai dar para entender bem o que ele faz. Tá. Começando primeiro com o que é o MVP. MVP é o Minimal Viable Product, que é você criar um produto minimamente viável. Ou seja, se você quiser criar uma startup, ou você quer resolver um problema dentro da sua empresa, ou um problema dentro de casa, seja, e você não quer gastar muito tempo, você vai criar um protótipo, algo minimamente viável de se usar, minimamente viável de criar. Ou seja, você vai criar usando pouco recurso, com o mínimo de tempo possível. E aí que entra o Azura. O Azura, você consegue criar um back-end todo em GraphQL sem precisar codar praticamente nada. Claro que se você quer fazer algumas melhorias, ter uma segurança maior, você precisa de alguns códigos, mas você consegue até fazer essa parte de segurança e não precisar codar também. Tá. O que é o Azura? O Azura é um engine GraphQL, ou seja, ele vai fazer tudo o que o GraphQL faz e você não vai precisar de codar, ou seja, você não vai precisar criar nenhum código back-end para ele funcionar. Uma das vantagens deles é ser open source, ou seja, você pode rodar ele aonde você quiser, sem restrição de máquina, sem restrição de aonde você pode rodar onde você quiser, e ele também é plugável, ou seja, você consegue rodar conectar ele com outros serviços e fazer outros serviços escutar o que ele faz. Tá. Quando usar? Quando você quer criar um MVP que tenha GraphQL e principalmente que ele usa SQL, ou seja, se você quer criar um produto que ele tenha relacionamento e esse relacionamento é feito via, você quer fazer esse relacionamento via banco de dados relacional, esse é uma ótima aposta. Por quê? Porque o Azure ele é feito em cima do Postgres, que é um banco de dados relacional, e você consegue ter toda a vantagem do banco de dados relacional usando o GraphQL. E quando não usar? Muito mais saber é importante saber não só quando usar, mas quando a gente não deve usar ele. Por quê? Como eu falei, o Azure ele é uma ferramenta criada em cima do banco de dados relacional. Então, se você quer resolver algum problema de maneira não relacional, que é ou seja, usar um banco de dados com cache, um banco de dados de imagem, um banco de dados de documental, você não vai conseguir usar ele. Por quê? Ele é feito em cima de um banco de dados relacional. Então, se você quer usar um NoSQL, você não vai conseguir. Se você quiser, outra questão, quando você não consegue, não deve usar ele, se você quer fazer uma API REST, ou se você quer fazer algo muito simples, sem ter nenhum banco de dados, não ter nenhuma API REST, uma API, você quer, ou tendo uma API REST, ele também não é indicado, porque por ele ser um engine GraphQL, então ele vai funcionar conectando com o banco de dados e devolvendo, fazendo essa comunicação com os dados de maneira usando o GraphQL. Outra opção também, outro ponto que você não é recomendado usar é quando você quer criar código. Digamos que você quer desenvolver numa linguagem específica o seu back-end por N motivos,
e você quer criar isso e quer usar o Azure. Você não vai conseguir usar ele. Claro, se você quiser pegar o código dele e transformar, provavelmente você vai conseguir. Mas se você quer fazer um MVP ou um produto grande, ou melhorar um outro produto, se você quiser plugar o Azure, depende de como você faz. Se você quiser codar o código, pegar o código do Azure, você vai ter problemas, porque ele nasceu para ser no back-end. Ele nasceu para ser fácil de implementar o back-end. E como usar? Então, para como usar, a gente vai entrar aqui no Azure. Deixa eu sair. Só para entender que, como eu falei, o Azure ele é focado em APIs GraphQL. E ele tem uma grande vantagem em algumas outras API, é que ele é real-time. Então, se você precisa usar, você quer colocar real-time dentro de um MVP, dentro de um produto maior, você consegue usar ele, mas claro que você vai precisar entender um pouco do GraphQL para fazer essa utilização. Além disso, como que ele vai funcionar? Você vai conectar com ele através de um cliente, informando um GraphQL. Vai comunicar com ele usando GraphQL, que é a forma de comunicação. Então você vai passar, por exemplo, eu quero, por exemplo, pegar os dados de perfil, o ID e o nome, passar a autorização, e aí ele vai fazer a query no banco, dados, vai transformar aquilo lá em SQL e vai devolver em JSON exatamente aquilo que você pediu. Então, você vai ter todas as vantagens do GraphQL sem muito esforço para começar a utilizar ele. Um outro exemplo que eu falo que ele é plugável é porque além do banco de dados que você tem, os seus dados, você consegue conectar com outros serviços ou microserviços, ou então API externa, e comunicar com essas API através do Azure. O Azure pode ser o seu centralizador de coisa. E aí, a partir do que você vai fazer, ele vai te devolver isso. E além disso, o Azure é um produto, como vários outros produtos open source, ele tem várias outras coisas. A gente não vai entrar nesse ponto específico. E aí, para quem se interessar, o GitHub deles é esse aqui, Azure/GraphQL Engine. E aí é só queria demonstrar um pouco do que eles usam por baixo de código mesmo. Eles usam muito JavaScript, Haskell, Go, Python. Então são linguagens completamente distintas, mas junta elas formam o Azure. Então, o que a gente vai ver hoje? Eu criei um projetinho bem básico. Esse é o projetinho que eu estou testando há algum tempo. Por quê? Eu queria aprender como usar um GraphQL, só que eu não queria ter todo aquele trabalho de criar um back-end, até porque eu não tenho tanta experiência com back-end. Não queria levantar um banco, criar uma API, escolher uma linguagem. Não queria toda essa questão. Então, o que eu fiz? Eu usei o Azure, encontrei o Azure, achei uma ótima ferramenta e consegui fazer um MVP bem básico, algo bem básico mesmo. E aí eu criei, por exemplo, um projeto chamado Hagrid. A ideia dele é ele ser o guardião das chaves. A ideia do projeto eu vou criar um projeto, um projetinho que eu vou colocar. Tenho um equipamento, eu tenho uma sala, um cofre que está numa sala, eu tenho vários cofres que tem em várias salas, que tenho várias
que tem em vários prédios. E aí eu quero saber onde que está cada equipamento. Para isso, o que eu fiz? Eu criei o banco de dados. Porque como que vai ser feito como que eu vou codar, entre aspas, como que eu vou fazer o back-end? Todo back-end, ele é baseado num esquema GraphQL e ele também é baseado no banco de dados. Então, eu vou criar o banco de dados vai pegar todos os tipos, toda a estrutura que eu falei que era para criar, e ele vai me retornar um esquema que eu vou conseguir utilizar, comunicar via GraphQL. Então, só para ter um exemplo, eu criei aqui prédios. Aí esses prédios são bem básicos. Ele tem cada prédio tem, por exemplo, uma localização, uma localização, um ID, claro. Aí eu também tenho salas. Essas salas, elas estão dentro de um prédio, então eu tenho um relacionamento com ela. Além disso, eu tenho os cofres, que eles também estão dentro de uma sala. Então, todo o relacionamento de dados eu fui criando aqui. Aí dentro dessas salas, desses cofres, eu tenho os itens. Que aí ele vai ter os dados específicos dele e vai estar relacionado com os cofres. Então, eu vou guardar um item específico dentro de um cofre. E aí, o que acontece? Quando eu quero testar isso, por exemplo, se eu quero pegar todos os itens, então, eu vou falar o seguinte. Carry list itens. E aí eu coloco o quê? Eu pego o quê? Record itens. Aí eu quero o quê? Eu quero só o nome dos itens. Ele vai me trazer só os nomes. Se tiver um, ele vai trazer um. Se tiver N, ele vai trazer N. Claro, você pode colocar filtros e tal. Mas aí, digamos que eu quero fazer uma lista de saves. Eu vou colocar record saves. Já vai ter um autocomplete. E aí eu quero, por exemplo, pegar o nome e a sala. Dentro da sala eu quero pegar o nome. Então o que ele vai me retornar? O nome do cofre e a sala que ele está. Então, essa é uma das vantagens do GraphQL. Isso eu consigo gerar a partir do banco de dados. Por exemplo, se a gente for criar um banco de dados bem simples, vamos lá. Criar um pulso. Ele criou, aí eu vou criar uma tabela. Users, ID, colocar o type dele, integer automaticamente e colocar único. Name, text, aí ele vai selecionar um primeiro key. Toda a configuração de banco de dados eu vou criar uma tabela. A partir de agora, se eu for aqui no meu GraphQL, que é um cliente de GraphQL, e fazer um query de lista de usuários impulso. Eu vou fazer o quê? Impulso users. Eu vou pegar todos os nomes. Então, como não tem nada, ele vai retomar nada. Então isso eu consegui fazer sem codar uma linha de código. Dadas proporção, claro, se você quer fazer algo mais complexo, que seja
que não seja só um CRUD que tenha uma complexidade maior, talvez o Azure não seja uma melhor opção. Mas para coisas, para um MVP, ele serve muito bem. Além dessa ferramenta que tem dentro dele, de criar os dados, o banco de dados, e você utilizar esse banco de dados, você pode colocar, você tem o Explore, que ele vai mostrar todas as possíveis carries, todas as possíveis carries que ele cria para você. Tem também esse Voyage, que é muito interessante, que é esse daqui que está aberto, que é o quê? Todo relacionamento, todas as tabelas se relacionando. Isso que é muito interessante, porque se você quer entender como que uma tabela está conectada na outra, você consegue ver visualmente, sem precisar entrar num banco de dados, linha de comando, ou entrar num banco de dados específico. Ele vai te mostrar todo o relacionamento que ele tem de uma tabela para outra. E, além disso, também tem o Analyzer, que ele vai fazer? Se você quer, você tem várias carries. Se alguma carry está demorando muito, você quer entender por que essa carry está demorando muito, por exemplo, eu quero ver por que essa list safe está demorando. Ele vai te devolver o SQL gerado e o custo disso. Então, como que ele vai executar isso? E aí você consegue ter um profile, você consegue medir o quanto aquela carry está demorando. E só para finalizar, esse é o projetinho final. Claro que ele ainda falta bastante coisa. Aí tem só, fiz bem básico do básico. Ele tem mostra as listas, cofre, sala e sobre. Então todo esse projeto eu fiz ele só o front-end dele, codei só o front-end e todo o back-end foi feito no Azure. Eu acho que é isso. Pô, show de bola, cara. Bem maneiro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode Eu falar. consigo conectar mais de um banco de dados? Sim. Tipo, se eu tiver 5, 6 bases, O que consigo. acontece? Se você vai fazer algo, se você quer criar um banco de dados específico, claro, você vai fazer por aqui. Mas digamos que você quer conectar um esquema fora. Por ele ser GraphQL, você vai ter que conectar algum esquema. Então você vai colocar o nome do seu esquema, vai colocar o URL e a autenticação que você precisa. Porém, se você quer, por exemplo, eu não quero conectar um GraphQL, quero conectar um microserviço ou um outro, eu quero a partir toda vez que alguém inserir um usuário, eu quero que ele me notifica. Então você vai conectar via webhook. Webhook, você vai criar um webhook que vai ler toda vez que alguém fizer alguma coisa e você vai escolher a tabela específica. Então ele serve mais como um centralizador. Então para você conectar um banco de dados, você vai ter um problema. Você teria que passar criar esse banco de dados, um esquema desse banco de dados para conectar ele remotamente. Desculpa, agora que eu vi que tá mudo aqui. Então, até tem uma pergunta aqui do André, que eu acho que talvez nessa parte de eventos que você está configurando, possa ser que a gente consiga fazer nessa tela. Se precisar implementar uma regra de negócio, tem como? Seria na parte de evento? Seria na parte da busca mesmo ali? Por exemplo, se você quer implementar uma regra de negócio dependendo dos dados, por exemplo, vamos ver, impulso.
você pode colocar, tem a questão de permissão, claro, você pode colocar uma regra de permissão de acesso, aí dá um acesso específico para a lei e tal, mas se você quer implementar uma regra de negócio mais pesada, você pode fazer fora e conectar via eventos. Então, toda vez que alguém, por exemplo, você quer saber se o cara cadastrou, cadastrou um usuário, ele já conectou com o Facebook. Esse usuário já conectou via Facebook com a sua empresa. Aí você vai criar um evento, toda vez que inserir no banco, ele vai retornar de volta. Vai enviar para um webhook, você pode fazer o que você quiser. Claro que ele tá crescendo muito, a ideia é que, como é um projeto open source, você conseguiria mudar o código dele e fazer com que ele conecte direto com outro banco de dados, fora, externamente. Mas nessa versão 1.1 ainda não tem essa opção. O Fernando perguntou como é que ele persiste os dados, mas acho que isso já responde a pergunta, né? Os dados basicamente estão persistidos no banco. Então, se você quer conectar salvar os dados, ele vai salvar direto no banco. Você não vai ter um back-end para avaliar se os dados estão corretos, porque quem vai validar se os dados que você está enviando está correto é o esquema do GraphQL. Beleza. O Vinícius perguntou sobre o front, como é que conecta daí no front com o Azure? Então, ele é uma API GraphQL. Então, Ele você vai vai entregar a rota do GraphQL mesmo, né? exatamente. Você vai conectar via post, se você quiser fazer algo bem básico, você vai conectar via post com essa URL, a URL que ele cria. Claro que você pode colocar uma autenticação, você pode colocar um JWT, pode conectar várias autenticações para deixar isso mais seguro. E a conexão você pode fazer via front, você pode usar um Apollo, client, você pode usar Relay Modder, pode usar, aí vai da sua escolha. Você pode conectar um outro back-end direto nele. Não tem uma limitação de como usar. Show de bola. Daí no front pode usar Apollo, alguma coisa só Sim. para consumir, né, os dados. Por exemplo, esse projetinho que eu fiz, ele tá em Apollo Client. Eu comecei ele usando Fetch, só que aí, como eu estou usando o React, não tem tanta vantagem usar o Fetch. Então, no final, eu acabei usando um Apollo Client, ele dá umas vantagens melhor de o front. Até porque a grande vantagem do GraphQL é para front, não é só para back. Back-end tem algumas vantagens, mas a vantagem maior vantagem que tem é pro front-end. Você dá mais poder pro front-end. Escolher quais dados ele vai querer mostrar, não só pegar todos os dados que você está devolvendo no back-end, tratar só o que você quer, só o que ele precisa, e se ele não tiver um dado, ele fazer outra requisição. Sensacional. Até aproveitando fazer um jabá, eu vou linkar depois no e-mail para a galera. Que nós tivemos recentemente um meetup discutindo as vantagens e desvantagens do GraphQL frente ao REST. Aí tem bastante coisa que quem tiver interesse, até vi algumas dúvidas sobre o GraphQL especificamente aqui no nosso chat, mas daí acho que dá para tirar mais dúvidas. Aqui o foco realmente é ir pro lado do Azure, né? Mostrar como foi fácil. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Acho que o Fernando está escrevendo. Tem uma dúvida aqui. Tem como demonstrar exclusão para o GraphQL? Tem. Vou compartilhar a tela aqui. Vai lá. Quem sabe faz ao vivo. Ele é muito simples, bem simples. Por exemplo, você pode pegar um Explorer, e aqui tem as query. Basicamente, tudo que é alteração de dados, você vai fazer via
mutation, ou seja, você vai criar uma mutation, colocar um nome, delete item. Aí você vai colocar o quê? Ele já vai mostrar para você. Um delete, por exemplo, eu quero deletar itens. E aí você vai colocar, claro, dadas as proporções. Eu não lembro de ter feito alguma mutation de deletar, se alguém puder me ajudar. Aqui. Geralmente é no resolver, né? Você usa uma. É. Não. Aí pela Azure. Por aqui. Por exemplo. Name. E aí, você vai tá. Delete item. Mas basicamente isso vai criar, vamos ver aqui. Você vai criar uma mutation. Então tudo que você quiser, como eu coloquei uma mutation de deletar, ele já reconheceu. Então tem mutation de deletar, tem mutation de update, tem mutation de criar, que é insert language items. Vou colocar itens tags. Aí ele vai colocar, por exemplo, aí eu tenho a documentação de uma mutation, por exemplo. Eu quero, vamos ver, quero text. E aí ele vai ter a tipagem do response e os argumentos. Eu tenho um objeto, input, e eu vou fazer o quê? Objects, colocar o ID o ID é um int, beleza? 88 e a item tags é o item tags, ele vai ver o tipo de tipagem dele, é um objeto e tem data, data tem um outro ID, e aí eu posso tornar tá rodando. Basicamente isso. Então você consegue inserir. Por que que eu não consigo ter não consigo conseguir demonstrar uma deleção, deletar um item tão simples? Porque, como eu falei, você precisa entender de GraphQL. Não adianta você só criar um MVP, achar que vai, só porque você criou todo o back-end, você não vai precisar codar nada em nenhum momento. Então você vai precisar codar isso, claro. Então você vai precisar entender um pouquinho do GraphQL. Então eu estou começando a estudos agora, começando a entender melhor agora. Então para inserir é bem mais simples do que deletar. Você pode criar, por exemplo, toda alteração de dados é mutation. Tá? É só ver tem live code? Não teve live code do GraphQL? Ou teve? Estamos esperando o seu Arthur, que está aqui na call. Eu vou arrumar um tempo, eu vou arrumar um tempinho. Ah, legal. Vai ter um live code de Apollo funcionando a Vera aí. Legal. E aí dá para entender melhor. Então, toda alteração de dados é via mutation, toda
listagem de dados é um via query. Aí, ó. Mais alguma dúvida? Bom, teve algumas dúvidas aí para não deixar ninguém no vácuo, então eu vou convidar o pessoal a entrar na comunidade para a gente continuar lá. Dá para fazer um convite. Agora, logo em seguida desse meetup, vai ter um meetup em parceria com o pessoal do Vue.js Norte. O Fábio até pode falar mais um pouco daqui, um pouco do meetup. Vai ser daqui 10 minutos, 15 minutos. Bom, lembrando que esse vídeo, o vídeo desse meetup vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Vocês vão receber por e-mail. Todos aqui estão aqui, né, se inscreveram, então vão receber por e-mail o link dos slides, o link do vídeo, o link para entrar na comunidade, o link do próximo meetup organizado por nós, que vai ser na semana que vem sobre Ansible e Go. Então, como que você coda a infraestrutura, né? Tem muita gente, eu sou uma delas, que não gosta de ficar configurando, entrando na Amazon, fazer isso. Não, coda isso que vai ser mais fácil. Então, vai também ter esse meetup e vocês vão receber todos esses links por e-mail. Eu estou deixando aqui agora o link para entrar na comunidade. Se você não conhece a comunidade da Impulso, nós temos um canal de GraphQL lá, nós temos um canal de JavaScript, nós temos canal de front, então a gente vai poder bater esse papo aí de vários pontos de vista também para a gente continuar falando ali. O Fernando mandou mais 2 dúvidas, então compartilha lá na comunidade, Fernando, para a gente continuar batendo esse papo. O Nieber é bastante ativo lá também, com certeza vai estar dando um suporte aí. Beleza? O Fábio compartilhou, inclusive, aqui o link da transmissão do próximo evento para quem tiver interesse aí em Vue.js. Inclusive, imagino que você possa fazer o front em Vue.js integrando com GraphQL, uma solução que está integrada no Azure. Olha, tudo conecta de uma forma maneira. Beleza, galerinha? Eu vou... agora que eu vi que está gravando ainda. Se você está nos assistindo no YouTube, um beijo para você.